Glórias a Deus. Mais um dia de vitória, amém? Onde todos estaremos aqui, os que, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo já tinha vindo. E hoje é dia de bênção, tem a reunião das irmãs, e depois viram para cá. Mas o importante é que estamos batalhando naquilo que é o serviço do Senhor, não é isso? Onde estiver, ou no interior, onde estiver, nós estamos a serviço do Senhor. Ontem até eu vi Caleb, na televisão, não foi, Caleb? Lá em Carpina, né? Eu já morei ali em Carpina um bom tempo e gostei demais. Ainda hoje, se Deus quiser, se Ele quiser, né? Se eu tiver a chance de voltar a morar lá, eu voltarei. Aí no dia de sábado, eu já poderei estar lá também. Bem, falta um minuto, eu vou começar. A leitura de hoje também está baseada em Paulo. É o mesmo tema da semana passada, que é fé. Fé, fundamento da esperança. Porque a Bíblia diz que fé como é que diz, em Hebreus, vou até abrir que eu vou ler ele de novo. A fé é aquilo que se espera e não se vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha do porquê eu botei fé e fundamento da esperança, baseado no que realmente é. Em português, duas palavras, duas letras, aliás. Em outras línguas tem diferente. O inglês é faith. Então, a fé é o firme fundamento. Firme é um adjetivo, é a qualidade do fundamento, que é firme, ou seja, não pode ser desmanchado, não pode ser derrubado. Deus prometeu por Jesus Cristo, através de profetas de todos, inclusive Pedro, quando falou sobre esta pedra, edificarei a minha rocha, né? E os inimigos não prevalecerão contra ela. Lá em Daniel, fala também do fundamento. Fundamento quer dizer a pedra. Fala do fundamento da pedra que foi cortada sem mão. E quando ela caiu, ela destroçou a estátua e foi crescendo, crescendo. E disse mais, quem crê nela, nesta pedra, está seguro, nunca será confundido. Mas quem não crê, será esmagado por ela. O fundamento que a religião romana diz que é sobre Pedro, não é. A gente sabe que é o fundamento da fé em Jesus Cristo. Então, foi daquilo que Pedro, abrindo sua boca, falou. E não foi Pedro quem falou. Quem falou, nós já sabemos, né? O próprio Cristo disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ou seja, sobre este fundamento, eu edificarei a minha igreja. Amém? Poucos, não sei se horas ou minutos depois, Jesus achou de dizer que aconteceria no futuro com ele, seria entregue aos pecadores, ao diabo doido para pegar Jesus, que já que tinha levado uma boa lapada lá no deserto, mas eu vou pegar ele agora. Aí vai lá e diz no ouvido de Pedro, repreende ele, que ele não diga isso, que ele não vai morrer não. Aí Pedro foi, mas ali não era Pedro também. Assim como Pedro não foi da primeira revelação, a contra-revelação também não foi Pedro, foi o diabo. Ele disse, homem, tem misericórdia de ti mesmo,
de estar dizendo essas coisas, que vai morrer, desde ter como é que diz, essa concepção errada. Aí Jesus quis saber que era Satanás. Aí diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não tens parte comigo. E tu só sabe as coisas que são do homem, não de Deus. O diabo não sabia. Sabia de uma coisa, que ele deveria ser enganado e não ir para a morte de cruz. Eu já disse isso aqui, pode até causar espanto, mas eu já disse isso aqui. O diabo não queria que Jesus morresse na morte de cruz, porque estava escrito que derramaria seu sangue, seria crucificado, como o cordeiro, todo cordeiro tem que ser sacrificado. Haja vista que João, quando ouviu, diz, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Isso é um fundamento que João estava dizendo. Então, o que acontece? Muitos ali que ouviram, todo não ouviram, talvez não tivesse nem entendendo o que aquele dizia de Cristo. Mas a expressão de Pedro foi essa: ele vai morrer e vai sangrar para limpar os nossos pecados. E eu sempre disse, tem coisa que causa admiração. Jesus, e fazer tudo por fé também, é claro. Jesus veio salvar pecadores, veio trazer orientação e não recebia saduceus nem fariseus. E eu creio que foi Deus que me orientou. Porque como é que Jesus veio salvar todo mundo e rejeitou fariseus e saduceus, que eram homens religiosos? Aí já começou ali, quando o João estava batizando, aí eles chegaram para ser batizados também. O religioso sempre é assim. Ele não quer as coisas de Deus, mas ele quer todas as bênçãos de Deus. Não é verdade isso, né, Caleb? Ele quer ser abençoado por Deus, quer que diga que ele é filho de Deus, mas na hora ele começa a querer destruir tudo e criticar. Aí quando eles se aproximaram, o Espírito Santo, mesmo que a Bíblia não diga que foi assim, mas foi porque João estava falando pelo Espírito Santo. Raça de víboras, filhos da serpente, quem foi que vos orientou para fugir da, como é que diz? Não é fugir da derrota, né? Da ira de Deus, da ira vindoura. Aí disse, não presumais em dizer que é filho de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Depois vieram os soldados, ele deu conselho aos soldados, mas fariseus e saduceus, então isso também me intrigava. Porque ele via, do pecado é que eles vão estar sempre ao lado dele. Onde Jesus estava, os fariseus estavam lá. Mas às vezes que era sempre para botar armadilha para ele ou criticá-lo. Então, uma coisa que eu lutei muito, mas graças a Deus eu estou vencendo. Eu não, a palavra de Deus está vencendo. Desculpa a expressão. Que saduceus e fariseus, eu já falei isso aqui, eles são filhos de quem? Hein? Tem medo de dizer não, que nós estamos aqui para aprender. Fariseus e saduceus, eles são filhos da serpente. Que Caim povoou a terra mais rápido do que o próprio Sete, já que Abel morreu. Então, eles eram tão religiosos que queriam, que eles tentaram construir uma torre que tocasse no céu, para que se viesse outro dilúvio, não o prostrasse.
E assim o tempo foi passando até chegar aos dias de Jesus Cristo em forma de carne humana. Mas sempre foi Jesus Cristo, sempre foi Deus. O sangue foi derramado ali, o sangue de Jesus Cristo. O sangue do primeiro cordeiro que foi imolado por Abel, sangue representava o sangue de Jesus Cristo. E assim, o irmão Brando chegou a dizer que na Páscoa, Jesus Cristo foi à Páscoa e viu os homens ali, os religiosos, assando os cordeiros e comendo. E Jesus Cristo olha assim como que diz, era a sombra, agora é o real e ele não reconhece o real. Diz que tem Belzebu, diz que é isso e aquilo outro. Então, todas essas coisas mostram a simplicidade de Cristo de não acusá-los. A simplicidade de Cristo era fazer com que eles se arrependessem. Mas Jesus mesmo disse, eu quero vos ensinar, mas vós não quereis atender. Jesus Cristo tinha vontade de que eles se convertessem, mas vós não quereis. Por que ele não queria? Porque Deus não queria. Porque nós sabemos que Deus sempre mostra, através dos profetas e pregadores, que há um tipo de povo que não faz parte do reino de Deus. E Jesus chegou a perguntar, por que vocês agem assim? Por que vocês fazem isto? Querem me matar? Qual foi o crime que eu cometi? Não, não é porque tu cometeste crime, não. Mas tu fizeste coisa pior ainda, que tu sendo homem, tu te diz que é filho de Deus, então te faz Deus também. Porque o Filho de Deus sabia que era o próprio Deus. E então, tentaram, quantas vezes tentaram matar Jesus, jogá-lo no precipício do dia. Mas Jesus passava no meio deles e cegava a eles. Ele não encontrava. Por quê? Jesus explicou isto. Porque não é chegada ainda a minha hora. Em tudo, até para fazer para fazer o milagre, quando Maria, a sua mãe carnal, foi e disse, filho, o vinho acabou. Aí Jesus disse, o que é que tem a ver contigo, mulher? Pois não é chegada ainda a minha hora. Mas a fé de Maria foi tão grande que ela disse logo aos homens lá, tudo que ele mandava vocês fazerem, vocês façam. Então Deus lá de cima, que eles se comparar aqueles que o irmão Brandinho, o pastor Sérgio, às vezes ele antecipa o milagre, então ele, ouvindo a palavra de Maria, que tinha confiança que o filho dela era filho de Deus, porque ela não tinha tido contato com nenhum, aí ela disse, tudo que ele mandar fazer, vocês façam. Então, há pouco tempo, Deus foi e liberou Jesus, porque foi Jesus mesmo quem disse, eu não faço nada sem que o Pai não me mostre antes. E assim deve ser cada um de nós, não fazer nada que não seja Deus que nos mostre. Como a multidão cresceu demais do dia, Deus sabia que nós precisaríamos da maior constituição gloriosa que existe, tanto no céu como na terra, chamada a Bíblia Sagrada. Então agora nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós estamos lendo, nós estamos observando, e sabemos a orientação que Jesus Cristo nos deu. E quando ele for julgar o mundo, não vamos pensar que ele vai julgar o mundo por um livro que você nunca viu. Não. Ele não é, como é que diz, um tirano, não. Ele vai julgar o mundo
de acordo com a sua palavra, que está nas nossas mãos, e muitas vezes nós não damos o devido respeito que deveríamos dar. O irmão Branco tinha tanto respeito pela Bíblia, que quando ele ia viajar, ele botava todos os pacotes primeiro, para botar a Bíblia por cima, para que nem uma calça, nem um livro, nem a própria mensagem cobrisse a Bíblia Sagrada. E isso, Jesus Cristo deu uma lição tremenda de simplicidade. Chegou a dizer assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Eu gosto muito disso. Eu vos aliviarei, ou seja, a carga é pesada. Para entrar no céu, a carga é pesada. Para ser aprovado por Deus, a carga é muito pesada. Então Deus liberou ele para que ele transformasse as coisas. Apenas siga o que eu estou mandando, estou falando, que o resto é comigo. Em outras palavras. Aí diz: aprendei de mim, que eu sou manso e sou humilde. Olha, o Rei da Glória manda no céu e na terra, em todo canto. Diz: eu sou manso e sou humilde de coração. O meu jugo é duro ou é suave? Suave. O próprio Deus deu um jugo duro no tempo de quem que se lembra? De Salomão. Ali foi um jugo duro. Tanto é que ele disse: meu dedo mindinho é mais forte do que o corpo de vocês. Meu dedo mindinho é muito mais forte do que o que meu pai fez por vocês. Uma prova é que Deus endureceu, que a Bíblia diz: aquilo ali foi da vontade de Deus, para que houvesse o cisma, a separação. Mas a simplicidade de Jesus Cristo é tão grande, que o cara bateu dele na hora do Getsemane, o Getsemane. Disse: por que bater em mim? Se eu disse alguma coisa errada, me diga. E se eu não fiz nada errado, por que você bateu em mim? Mas que simplicidade do homem, que poderia torrar todos ali. Mas ele já tinha se acertado com Deus para dar força a ele para beber do cálice. Respondeu com simplicidade aquele menino que estava julgando ele, Pôncio Pilatos, sempre com aquela voz branda: eu tenho poder para te matar e te soltar. Ele na branda, mas ele não podia engolir aquilo ali, porque a verdade tem que avorar. Ele disse: nenhum poder teria sobre mim, se do alto meu Pai não tivesse concedido. De maneira que ninguém achou nenhum defeito nele. Os camaradas que investigaram Jesus Cristo não acharam nenhum defeito. Maltrataram, deram sua defeito, fez tudo, mas não encontrou defeito nele. Aquilo é uma simbologia de que o cordeiro para o sacrifício tinha que ser totalmente branco, não tinha que ter nenhuma mácula no seu couro, na sua lã. Não podia se encontrar nenhum defeito no cordeiro. Então, e assim seguiu a vida simples, abençoada e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é o mesmo que foi da semana passada. Fé, fundamento. Aliás, fé, fundamento da esperança. Então, F de fundamento e E de esperança. Aí eu já expliquei que quando diz assim, no 11, diz assim, ó, é o firme fundamento
Esse firme aí é apenas para mostrar que é o adjetivo, a qualidade. Que firmamento é esse? É o fundamento da fé. E as coisas que se esperam. E tem a prova daqueles que não se vê. Se esperam, então a pessoa vai ter a prova quando vê. Mas depois que ela acontece, as provas que se vê. Então, fé, fundamento da esperança. Certo? A pedra do fundamento. Sem ela, uma construção não sai perfeita. Paulo disse e também outros disseram. É o fundamento. Você vai fazer um terreno esquivo, troncho. Então tem que achar uma posição da pedra para botar, para dali tirar os cordéis, para ter ali construir. Vocês podem ver que já viram algumas casas que o terreno é troncho, mas a casa está lá perfeita. Não é verdade? Porque a pedra é o fundamento. A pedra que os construtores, viu? A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi a pedra do firmamento. Amém? Então agora eu vou ler, já chegou mais gente. Deus abençoe, meu irmão. Eu vou ler aqui o 11, é o Hebreus, aliás, vou ler primeiro Hebreus 10, 36 a 39, Hebreus 10, 36 a 39. Então, 36 diz assim: porque necessitais de paciência. Olha aí, a fé produz a paciência. Necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus. Será que eu li muito rápido, né? Já abriram a Bíblia todos? Eu vou repetir, porque alguém estava retardatário. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda que um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. A promessa da vida de Jesus Cristo. 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar desta fé, dessa gloriosa palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. 39. Porém, não, olha aí, coisa tremenda, Paulo diz para nós. Porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isto é glorioso. Só isso aqui valeria pela mensagem. Agora vamos para o capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se não vê foi feito que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Que sim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Agora ainda tem aqui, olha, tem uma parte aqui ainda do Hebreus 11, porque ele é muito longo, esse Hebreus 11.
O Hebreu 12 eu já li na outra vez, não precisa. Não precisa não, porque eu ia só repetir o que eu repeti lá. Bem, então nós vamos orar e depois continuar a nossa leitura. Senhor Jesus Cristo, Pai, estou aqui precisando da Tua misericórdia, da Tua graça, para que eu possa usar a Tua palavra como ela é. Não permita que eu saia dela, não permita que a minha fé seja tão fraca de não crer na Tua palavra. Porque é infeliz do homem que descrê a palavra de Deus. Mesmo que ele seja um grande pecador, ele pode se redimir, crendo na palavra de Deus e pedindo misericórdia. Mas se ele for um grande religioso, Pai, e não crê nas Tuas palavras, ele está derrotado. Pedimos que o Senhor abençoe toda a igreja, abençoe as irmãs que estão lá reunidas, que tem o Espírito Santo esteja protegendo elas também lá, e quando vierem para o culto, que possam ser abençoadas todas elas. As pessoas que foram convidadas, que possam também ser abençoadas, tomaram a decisão de se entregar a Ti, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos que abençoe também o Ricardo, os cânticos e todos que fazem parte da igreja, na zeladoria e tudo mais, e também lá atrás com a internet, que os irmãos possam ser todos abençoados com o Teu Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém? Aleluia. Podem sentar, irmãos. Então, vou ler aqui mais uma coisinha de Romanos. Vou ler Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Os versículos são 1 a 6 e depois 17. Olha aqui, como o irmão Branco recomenda que todos nós nos consideremos não os tais, mas nos consideremos servos de Deus, que, como crianças, que não têm ainda o seu desenvolvimento para entender tudo que o pai diz, mas elas creem naquilo que o pai diz. O pai diz, não vá para a rua, a criança diz, papai não quer que vá para a rua. Não vá brincar naquele lago ali que pode morrer afogado. Eles não entendem, mas diz, papai não quer que eu vá. Então, nós somos como crianças, que não entendemos de nada. E mesmo que a gente tenha algum curso, mesmo que a gente tenha qualquer coisa que nos torne capacitados a ter bons empregos, que nos torne capacitados a exercer muitas coisas, quando se trata das coisas de Deus, é a orientação do irmão Branco. Dizer, Senhor, eu não sei de nada, porque nós não sabemos de nada mesmo. O Paulo, que era um grande intelectual, ele dizia, o que eu sei é que nada sei, eu não entendo. Aquilo que eu estudei, eu considerei esterco. Quer dizer, eu estou totalmente cru. E ele foi orientado por um homem chamado Gamaliel, que era o maior filósofo e teólogo da época. No entanto, ele mostrou que não tinha aprendido nada. E ao longo da vida dele, Deus foi sempre dando orientação e fazendo com que ele suportasse as perseguições, os açoites, as pedradas. E ele não reclamou mais, reclamou da primeira vez porque ele não estava ainda maduro. Mas Jesus Cristo diz, Paulo, a minha graça te basta. Então, ele saiu daquilo que ele pensava que era a fraqueza dele, ele saiu daquilo ali para ir para uma posição extraordinária
que todos nós gostaríamos de ter e não tivemos ainda. Não sei se vocês estão lembrados da exaltação. O irmão Bruno também aproveitou isso. Isso é uma coisa tremenda, gloriosa. E Paulo chegou a dizer, nós seja lícito contar isso ao homem. Foi ao terceiro céu. Então, gente, saiu de um ponto de humilhação, de levar tapa na cara, mensageiro de Satanás. Agora eu pergunto a vocês, aquele mensageiro de Satanás foi espontaneidade de Satanás ou Deus que permitiu? Só um responde? Foi Deus que permitiu ou foi Satanás que foi deliberadamente? Deus permitiu. Deus permitiu para Jair amadurecendo Paulo. E ele, quando não aguentou mais, foi 3 vezes agredido, aí foi lá, ele pensava, eu estou um glorioso Deus, que o que fez comigo, que eu já estou sentindo, tirou minha visão, depois recobrou um bocado de coisa, ele não vai querer que eu seja tocado, porque ele ouviu a expressão de Jesus Cristo, duro é para ti recalcitrar o aguilhão e possuir a mim. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então ele pensava, nada de mal vai acontecer comigo. Mas disse, não é assim não. Eu já disse aqui, pode parecer até estranho, mas as aflições também é uma bênção. Vocês sabiam disso? As aflições é uma bênção. Porque quando ele prometeu que ia usar Paulo, para fazer com Paulo, ele disse, e ele aprenderá a sofrer pelo meu nome. Então, é uma bênção. Aqueles discípulos, quando Jesus disse, quem nega seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua casa, sua esposa, seus filhos, para me seguir, ele terá. Aí começou a dizer, tanto, não sei quanto mais, começou a dizer as bênçãos. Mas no final, isso aí me chamou a atenção. No final disse, fala sobre coisas, e muitas aflições. E ele disse, não vou livrar vocês das aflições não. Eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Isto é a simplicidade do cristão. Não, eu sou crente, ele pisou no meu pé, eu vou lascar ele com um burro. Não é isto. Não é isto. Então, meus irmãos, o Romanos, eu já li Romanos, não li? Eu acho que não, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas das Santas Escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Olha aí uma coisa tremenda. Nasceu da descendência de Davi. Então Jesus era filho de Davi? Não. Porque quem diz não é o Senhor Jesus Cristo. Da descendência, eu até dei um exemplo aqui. Minha filha é Gilene, mas Aninha e João Vitor não são meus filhos, são da minha descendência. Aí diz aqui, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É o terceiro. O quadro diz, agora veja só, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado para obediência da fé com todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Paulo era tremendo. No final ele ainda disse, vocês são chamados ainda também para ser de Jesus Cristo. Mas agora o 17 diz,
porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Por sinal, esse termozinho aqui, ó, do 17, parte B, mas o justo viverá da fé, foi esse versículo que acordou um grande homem. Quem se lembra? Que ele enfrentou o Papa. Agora você não se lembra, ele enfrentou o Papa. Quando ele leu que o sacrifício dele, andar ajoelhado, subir degrau ajoelhado, tudinho, para depois tomar hóstia, quando ele lendo a Bíblia, foi Lutero. Ele viu que Deus disse assim, o justo viverá da fé. Aquilo ali transformou de uma maneira tal que ele se transformou num grande homem. Amém? Agora que nós vamos ler um pouquinho, é outro Romanos. É outro Romanos, que é Romanos 3, 21 a 23. Romanos 3, 21 a 23. O que é que diz? Diz assim, Romanos 3, todos acharam? É pertinho, né? Uma da outra é fácil de achar. 21 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo, sem a lei, ou seja, a graça, tendo o testemunho da lei dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23. Porque todos pecaram. Alguém pode dizer aqui que não pecou ou que não peca? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, na sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. É a fé com o sangue. A fé com sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Certo? Eu vou continuar aqui, que completa muito bem. O 27 eu vou ler aqui. O 26 em diante. Para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador. Justo ele é. Justificador depende dele querer justificar alguém. Justo ele é sempre. Não é verdade? Tem até aquele ditado que diz, você sem Jesus não é nada. Jesus sem você é o próprio Deus. Mas você sem ele não é nada. Então ele aqui é justificador. Porque justo nós sabemos que ele é sempre. É o 26. Mas aí justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele para ser justificador, ele precisa conhecer a nossa fé. Ele tem que conhecer a nossa fé. Se nós olharmos com os nossos olhos humanos, o que foi que Abraão fez demais? Mentiu, teve medo de morrer e entregar a esposa dele.
fez um bocado de coisa, não teve autoridade para dizer a Sara: Sara, eu não vou me deitar com a minha escrava, porque Deus não falou isso comigo, não é verdade? É ou não é, Caleb? Ele devia ter dito. Deus não falou isso comigo, Deus falou que ia ter filho com você. Se ele não quiser que a gente tenha, mas ele não falou para pegar a escrava, não. Mas Abraão foi e entrou numa escrava. E qual é o resultado disto? Quer tirar Israel da própria terra que Deus deu. Além de já ter muitas terras que Deus tinha dado a Israel, que está na mão deles. Mas vai sair. Vai sair porque quando Deus verdadeiramente assumir o trono no meio de Israel, então não ficará ninguém que seja inimigo de Israel, não ficará. E se a terra já é produtiva daquele jeito, imagina quando tiver tomado conta de todo Israel. Então devemos sempre agradecer a Deus e orar. Ore, porque Ele mesmo pede, povo de Israel, ore por nós. Bom, devemos orar pelo povo de Israel, devemos orar por aquele que está preocupado, porque não é nada mais orar por ninguém. Quando eu digo intendente de política, não estou falando de política. Eu estou falando de pessoas levantadas por Deus. Um homem, numa nação tão poderosa, e dizer assim: eu sou o novo Ciro de Deus. Isso é uma prova de fé e uma prova que Deus abriu a boca para ele dizer isso. Entendeu? E por causa do nome, que até o cara uma vez pregou, não é porque tem o nome, não, porque tem o nome de Messito demais. Também não quer dizer que Deus não preparou esse que ele é honesto, é sincero. E é falho, porque todos nós somos falhos. Todos nós. Pastor, profeta, todos somos falhos. Porque um homem que era verde nisso. Mas veja só, viu, Caleb e outros mais que estão me assistindo. O cara, nos comícios dele, olha o que foi que ele fez. O pastor César viu. Estão querendo, estão distorcendo a Constituição, um bocado de coisas. Só tem um livro que é superior à Constituição. É preciso ser um camarada que respeita a Deus. Ele disse mesmo, pegou a Bíblia, só tem um livro que é superior à Constituição no nosso país. Aí você vai orar pelo homem desse, é política? Não. Não é política, porque Deus nos ensinou. Aquele quadro de Senaqueribe, já pensou se Isaías dissesse, eu não vou incomodar Deus com isso não, que isso é política? Teria morrido o povo de Israel. E veja que ele fez, os adversários fizeram quase a mesma coisa. O cara disse lá, ninguém se livra de mim, não tem Deus que livre você da minha mão, não. O que é que eles dizem? Eles criaram o apelido de que o Brasil é um país laico. O que quer dizer país laico? País que não se pode cobrar obediência religiosa, cristã. É um país laico. Logo, cheio de crente lá, mas não pode falar porque tem um negócio lá que proíbe, para ele não cortar a voz dos parlamentares. Agora, é uma briga tremenda quando um camarada daquele ali vai julgar, porque é uma coisa terrível mesmo, uma mulher querendo ser homem querendo ser mulher. Na escola, eu fui professor lá em Brasília Teimosa. E um dia eu estava dando aula a duas mulheres, bem vestidas, tudo, parecia ser pessoas
professores. Aí, o senhor permite que eu dê uns 20 a 25 minutos aqui? Pois não, professor, pode, né? Eu vou até sair para não constrangê-las. E foi bom que eu tivesse saído, porque senão eu podia ter perdido até o emprego. Acredite vocês, eu estou dizendo, o quadro foi real. Quando eu saí, a classe, eu acho que o mais velho que tivesse na classe era 15 anos. Era entre 12 a 15 ou 16 anos. Não vi, porque se eu tivesse escutado, eu teria aprendido todas as duas. Eu sou professor, estou repreendido, quiser me botar para fora, pode. Quando eu voltei, dos 25 anos sair, obrigado, até felicidade. Quando eu entrei, a classe estava toda suspirando. Professor, a gente não gostou, não. Nós temos em coisa mista, mas eles disseram assim, usando o termo que eu vou usar, um termo científico. Mas eles disseram no outro sistema que você sabe, pessoa, né? Aquilo que mata, aquela galinha que matam para comer assado, né? Chama de frango, né? Aquelas duas mulheres, professor, estava dizendo que ele podia ser frango e a menina ser isso, aquilo, outro. Que não era nada demais. Meninas bonitas, novinhas, coitadinhas, com seus 10, 12 anos. Ela virar para ela e dizer, se o rapaz, um colega, se eu quiser sair com você, pode sair que não tem problema de nada, não. Olha, tem um deputado aí, que não vou dizer o nome dele, que ele quase morre, porque ele foi atacar isso que está em todo o Brasil. Olha o resultado que nós temos dentro. Olha o resultado. Por nada, ou mata a mulher, pega a criança e faz um bocado de barbaridade. Mas o que vale é a cultura, o que vale é aquilo outro. Daniel diz que no tempo do fim, a ciência se multiplicará. E hoje até aquilo que parecia ser bom para nós, computadores, tudo isso, é uma desgraça, é uma tristeza. O pastor César disse que quando abre o celular dele, tem muitas fotografias de mulheres seminuas. Eles jogam assim. Agora, se for falar do Evangelho, recebe logo uma demonstração. Não, senão a gente vai contar vocês, porque não pode. Mas pode um bocado de coisa. Um bocado de coisa terrível. Terrível. Aí está explicado. Tanto religiosos, mas isso aí não interfere da mão de Deus pesar sobre essas pessoas. E devemos agradecer a Deus por ter um profeta que nos orientou, e devemos agradecer a Deus ainda mais pelo pastor que ele levantou, porque tem muitos pastores que estão indo na onda dessa coisa mudando. Eu vi que meu pastor disse, se um dia quiserem forçar eu casar mulher com mulher, homem com homem, se não vou ser preso, pode preparar a cadeia para mim, que eu não vou casar homem com homem, mulher com mulher, não. Eu vi na televisão um pastor, não sei nem qual é a religião dele, e não quero nem saber a religião dele, que diz, não, se a lei obriga, se vier aqui uma mulher casar com outra mulher, eu caso, o homem casa com eu caso. Eu digo, esse é daquele falso profeta, é um Balaão da vida, que ele quer dinheiro. Ele quer o dinheiro. Porque ele disse isso na televisão. E depois, às vezes eu olho assim, como pastor Zé, às vezes tem que olhar para conhecer os nossos inimigos. Estava uma festa numa igreja em que estava dançando um bocado de moça, até nos Estados Unidos, com roupinhas apertadas, garota de seus 15, 16 anos, seminuas, dançando no altar para agradar a igreja. E noutra igreja católica, dessa vez era católica, dois homens fazendo cenas assim,
querendo dizer, para vocês se acostumarem e não criticar como é que diz, o homossexualismo. Teve uma deputada aí que quase ela era presa e quase morria, porque disse que a ilha de Marajó faz pena ver crianças sendo carregadas de seus 7, 8 anos para fazer essas palhaçadas. E quando ela foi dedurar, que ela sendo deputada federal, ela foi dedurar, ela quase morre, ela teve que fugir de Marajó para não morrer, porque os caras iam matá-la. Então, gente, aqui você vê as raças de víboras que tem que se manifestar também. Por isso que Deus disse que nos enviaria como ovelha no meio de lobos. E a hora passou, vou terminar. Então, de maneira que se apeguem a Deus, sejam simples, humildes, não se considerem ser mais do que ninguém. Não diga que alguém que está bem vestido quer ser o tal, nem uma irmã sua quer ser a tal. Porque o irmão Brando nos aconselhou e pela palavra que diz, seja um Zé Ninguém para Cristo, para que Cristo te transforme no alguém, numa pessoa, no alguém, mas saia dessas coisas que o mundo está dando volta e praticando. Porque essas coisas, tudo que acontecer, para nós vimos, mas a Bíblia diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, que estão acontecendo, levantai a cabeça para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Amém? Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo, Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Quem puder dar um like, eu agradeço. Deus abençoe, meu irmão. Também. Obrigado.